Seção 7 das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1, discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição produzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8 do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição geral. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à Constituição. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Leis delegadas. Inciso 5. Medidas provisórias. Inciso 6. Decretos legislativos. Inciso 7. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2 da Emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2, do Presidente da República. Inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objetivo de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: inciso 1. A forma federativa do Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação dos poderes. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3 das leis. Artigo 61. Iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Inciso 2, disponham sobre, alínea A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Alínea B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Alínea C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Alínea D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Alínea E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Alínea F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a extinção de medidas provisórias sobre a matéria. Inciso 1. Relativa a: alínea A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Alínea B, direito penal, processual civil. Alínea C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Alínea D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de ação popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3º. Ressalvada a lei complementar. Inciso 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogado nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo durante os períodos de recesso no Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional,
ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º. Caberá à Comissão Mista dos Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua eficácia para decurso de prazo. Parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência, conservar-se-ão por ela regidas. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento de despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Inciso 2º. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado, quanto aos mais, o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto e pela outra, em um só turno de discussão e votação, enviada a sanção ou promulgação, se a Casa Revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa Iniciadora. Artigo 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mandito, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República.
Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.